No vasto universo de histórias da Bíblia, a narrativa de Matusalém frequentemente passa despercebida, mas possui uma riqueza e um significado extraordinários. Metusalém, o indivíduo mais longevo mencionado nas Escrituras Sagradas, viveu impressionantes 969 anos. Pense em tudo que ele presenciou, vivenciou e aprendeu ao longo dessas décadas. A Bíblia nos conta de forma clara, e os dias de Matusalém foram 969 anos, e então ele faleceu. Há muitos mistérios envolvendo a vida de Metusalém, sobretudo em relação à sua descendência. Ele desempenha um papel singular na elaborada árvore genealógica apresentada nos capítulos iniciais do Gênesis. Originário de um grupo notável por sua longevidade excepcional e encontros com o divino, a existência de Matusalém atua como um elo entre a humanidade e Deus. Naquele período, viver centenas de anos era comum, uma era em que as pessoas estavam fortemente conectadas com suas origens e o mundo era jovem e puro. Adão e Eva tiveram mais filhos além de Caim e Abel, marcando assim o início da civilização. Com o passar dos anos, cada geração transmite seu conhecimento, como cultivar a terra, cuidar dos animais e estabelecer uma conexão com Deus. É nesse contexto que aparece Enosh, o pai de Metusalém. Ao contrário de muitos de sua época, Enosh seguiu um caminho de virtude e teve um relacionamento profundo e único com Deus. Ele era um profeta e sua existência foi tão extraordinária que ele não morreu da maneira convencional, ele caminhou com Deus e foi levado por ele. Metusalém, agraciado com uma longevidade de quase um milênio, foi o avô de outra figura crucial da Bíblia, Noé. Em um mundo cada vez mais corrompido, Noé foi escolhido por Deus para construir a arca que garantiria a sobrevivência humana durante o grande dilúvio. Portanto, Matusalém não era apenas o filho de um homem que tinha uma proximidade singular com Deus, mas também o avô daquele que construiu uma imensa embarcação para salvar tanto animais quanto humanos de um dilúvio devastador. A saga dessa família não se trata somente de longevidade, mas também de um propósito e destino divinos. Matusalém vivenciou um período de grande maldade, e seu pai, Enosh, advertiu o mundo sobre um iminente desastre. No Novo Testamento, uma fala de Enosh é citada por Judas, e Enosh, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e condenar todos os pecadores por todas as obras malignas que cometeram em sua perversidade. Esta seção da história, carregada de significados e mistérios, prepara o palco para os acontecimentos futuros, pintando um retrato detalhado da vida e da era de Metusalém. Metusalém, famoso não só pela sua longevidade excepcional, também possui um nome com um significado especial. Na tradição bíblica, os nomes vão além da descrição, eles têm autoridade e propósito. Por exemplo, o nome Gadão, que significa feito da terra, reflete sua origem. Similarmente, o nome Metusalém em hebraico, uma língua semítica, carrega um sentido profético: quando ele morrer, isso acontecerá. Este nome previa o julgamento divino que seguiria após a sua morte. O pai de Metusalém, Enosh, consciente de que o falecimento de seu filho sinalizaria o julgamento divino, viu Matusalém viveu mais do que qualquer outro ser humano registrado, demonstrando a paciência de Deus. Após 969 anos, Matusalém partiu, e logo depois começou o grande dilúvio, um evento catastrófico marcado por chuvas torrenciais e inundações. Enosh, um homem devoto que andava com Deus, criou Matusalém em um caminho de justiça. E Noé, seu neto, dedicou 120 anos à construção de uma enorme arca seguindo as orientações de Deus, preparando-se para o dilúvio que se aproximava. Noé, tendo ouvido as pregações de Enosh, entendeu que a morte de Matusalém seria um sinal do iminente julgamento divino. A longa vida de Matusalém nos revela a misericórdia de Deus, que é o abundante em misericórdia. Este contraste com a descrição da humanidade como abundante em pecado nos mostra que Deus, em sua misericórdia, planejou salvar e redimir suas criaturas pecadoras. A misericórdia é o perdão concedido àqueles que merecem punição, e é a única explicação para o imenso sacrifício de Cristo em nosso favor. Apesar dos avisos de Enosh e Noé sobre o destino do mundo, muitos os ridicularizavam.
Esse aspecto crucial do final dos dias de Matusalém também é relevante em nosso tempo, relacionando o dilúvio da época de Matusalém com o fogo do segundo advento. Duas passagens bíblicas, 2 Pedro 3, 13 e Judas 1, 18, alertam que no final dos tempos surgirão zombadores. 2 Pedro 3, 3, 4 adverte que no final dos tempos surgirão zombadores movidos por desejos humanos, questionando a promessa do retorno de Cristo. Esta passagem é um lembrete para os cristãos de que a ridicularização da ideia do retorno de Jesus no futuro não deve ser uma surpresa. Pedro nos aconselha a estarmos preparados para tais escarnecedores. Os céticos da época certamente questionaram Noé, o neto de Metusalém, que dedicou 120 anos à construção da arca. Para eles, esse período parecia infinito. Atualmente, percebemos uma atitude semelhante em relação à aguardada segunda vinda de Jesus. Os críticos argumentam que, embora os cristãos preguem sobre este evento há 2 milênios, ele ainda não se concretizou. Eles acreditam que as coisas sempre foram como são hoje e duvidam que Deus intervenha novamente na criação. No entanto, esses críticos desconsideram que, segundo as Escrituras divinas, os céus e a terra foram formados por Deus e que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. O mesmo Deus que julgou o mundo com água planeja um futuro julgamento com fogo. O dilúvio serve como um lembrete de que vivemos em um universo onde a moralidade prevalece e o pecado não fica impune. Jesus utilizou o dilúvio como exemplo dessa verdade, mas muitos optam por ignorar este ensinamento. Para Deus, o que nos parece uma eternidade é, para Ele, apenas um instante. O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa. Qualquer demora percebida é reflexo da paciência divina, que oferece ao homem o máximo de tempo possível para o arrependimento. A extensa longevidade de Matusalém é um exemplo da misericórdia de Deus. Muitos cristãos de hoje se sentem aliviados que Jesus não tenha retornado há 10, 5, 2 anos, ou até mesmo um mês atrás. Há um propósito misericordioso no tempo escolhido por Deus. Pedro, em suas escrituras, reflete parte do coração generoso de Deus, ecoando o sentimento expresso em Ezequiel 33, 11, onde Deus expressa não ter prazer na morte dos ímpios, mas deseja que se arrependam e vivam. Da mesma forma que a vida prolongada de Metusalém, o amor paciente do Senhor pelos perdidos pode ser interpretado como um adiamento de sua volta, mas na realidade, ele chegará em um momento futuro. A volta de Jesus acontecerá de forma inesperada, surpreendendo a muitos, e resultará numa transformação completa do mundo. Nos dias de Noé e Metusalém, os zombadores eram predominantes, levando Deus a exterminá-los e recomeçar com Noé, o único homem justo na terra. A perversidade da humanidade era tão profunda que causou pesar ao Senhor, que lamentou ter criado o homem. Atualmente, observamos um aumento no número de escarnecedores em nosso mundo, e diversos fatores podem estar contribuindo para isso. Hoje, há mais ceticismo do que nunca. Com o afastamento dos ensinamentos bíblicos, a sociedade contemporânea perdeu a noção de certo e errado, do bem e do mal, da verdade e da falsidade. Neste cenário, aqueles que afirmam conhecer a verdade se tornam alvos fáceis para os zombadores. Durante a extensa vida de Metusalém, o mundo experimentou transformações drásticas, não só em sua paisagem, mas também no coração de seus habitantes. A humanidade, outrora criada na pureza, afundava cada vez mais em caminhos de iniquidade e rebelião. Parecia que as pessoas haviam desviado do caminho divino, aproximando-se do caos. Em um mundo repleto de erros, surgiu um homem justo chamado Noé, neto de Matusalém e filho de Lameque. Mesmo cercado por erros alheios, Noé manteve-se íntegro. Deus, reconhecendo sua justiça, revelou-lhe um grande plano, um dilúvio que purificaria a terra de toda a maldade e daria início a uma nova era. De forma bondosa e misericordiosa, Deus providenciou uma saída, instruindo Noé a construir uma imensa embarcação para salvar sua família e um par de cada espécie animal do iminente dilúvio. Enquanto o mundo persistia em seu curso errôneo, caminhando para o seu destino inevitável, Noé e sua família se preparavam para a tempestade que se aproximava.
Conforme os últimos dias do mundo pré-diluviano se aproximavam, a longa jornada de Matusalém na Terra também chegava ao fim, marcando simbolicamente o fim de uma era antes das águas tomarem a Terra. O Gênesis descreve o mundo pré-dilúvio como um lugar não de paz ou bondade, mas repleto de pecado, violência e corrupção. Imagine um mundo onde as pessoas são dominadas por seus desejos, agindo sem consideração pelas consequências para os outros. Honestidade, integridade e bondade não eram virtudes valorizadas ou compreendidas. Em vez disso, a mentira e a manipulação prevaleciam. Cada um buscava apenas o seu próprio benefício, despedaçando o tecido social com egoísmo e maldade. Neste ambiente hostil, as famílias não eram refúgios de amor e apoio, mas cenários de engano e traição. Vizinhos não se ajudavam, mas se exploravam mutuamente. Os governos não eram instituições de justiça, mas mecanismos de opressão. Neste mundo caótico, surgiram os nefilins, fruto das uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, seres especiais, fortes e imponentes que exacerbaram os problemas do mundo. Eles eram tanto admirados quanto temidos, distanciando ainda mais as pessoas do verdadeiro Deus. No entanto, em meio a essa escuridão, surgiu uma luz de esperança, Noé, que encontrou favor aos olhos do Senhor. Matusalém viveu nos tempos de Noé, os dias finais de seu mundo. Compreender o mundo durante a vida de Matusalém é entender o mundo durante a vida de Noé. Jesus exemplificou com os tempos de Noé para ilustrar como as pessoas estavam absortas em suas rotinas diárias, alheias ao que estava prestes a acontecer. De forma similar, vivemos na era de Metusalém, onde o mundo continua seu rumo, mesmo à beira dos últimos dias. A Bíblia nos recorda que, antes do dilúvio e do julgamento de Sodoma e Gomorra, as condições eram terríveis, e a maldade era vista como algo normal e cotidiano. O termo Apocalipse significa revelação ou desvendamento. Quando o dilúvio de Noé aconteceu, é possível imaginar as pessoas tentando salvar seus pertences em vão. Assim, aqueles que estão preparados para a vinda de Jesus não se preocuparão com os bens materiais que deixarão para trás. O foco do coração humano deve estar no que é celestial, não no que é terreno. Chegará um dia em que as oportunidades de obedecer a Deus desaparecerão. Alguns zombam dos ensinamentos sobre o inferno ou um julgamento iminente, vendo-os como meras táticas de intimidação. Entretanto, Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro tema, destacando a importância de aproveitar as oportunidades para fazer o bem antes que seja tarde demais. O arrebatamento da Igreja é um evento futuro misterioso no calendário profético de Deus. Quando o Senhor voltar, descendo dos céus, sua aparição e o encontro de seu povo com ele nos ares serão visíveis a todos, num evento conhecido como o arrebatamento. Jesus também menciona as atividades rotineiras de comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar, comuns nos dias de Noé e Ló. Apesar de não serem intrinsecamente pecaminosas, o problema estava no fato de as pessoas estarem tão imersas nessas atividades que não perceberam o tempo em que viviam. O materialismo dominava, obscurecendo a percepção do espiritual e do eterno. Lucas 17, 26 nos dá outra perspectiva dos dias de Noé. Para entender os tempos antes do retorno de Jesus, é preciso compreender como eram aqueles dias, marcados por inúmeras maldades. No entanto, é essencial reconhecer o aspecto positivo: Noé era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Ele e sua família foram os únicos sobreviventes daquela catástrofe. Torna-se evidente que somente aqueles que seguirem o exemplo de Noé e sua família sobreviverão nos dias atuais. Noé não estava desinformado sobre o que estava por vir. Como um servo fiel, ele recebeu de Deus a revelação do que aconteceria na terra e como ele e sua família deveriam se preparar, enfrentar e sobreviver. O impacto de Matusalém na história é inegável. Embora os detalhes específicos de sua vida sejam escassos nas Escrituras, sua existência em um período único é certa, marcando um capítulo do mundo que só podemos imaginar. O impacto de Matusalém vai além de seus notáveis anos de vida. Sua descendência, que inclui Noé, seu neto, moldou de forma decisiva o curso da história humana.
Noé emergiu como um símbolo de esperança e sobrevivência no meio do grande dilúvio. Com Matusalém como ancestral, a humanidade teve a oportunidade de um novo começo, abrindo um novo capítulo na ampla narrativa da existência humana. A extraordinária longevidade de Matusalém sempre fascinou estudiosos, teólogos e leigos. Suas décadas de vida não representam apenas um número, mas sim uma conexão entre diferentes gerações e épocas, testemunhando as transformações do mundo e a resiliência da fé diante de desafios inacreditáveis. Além de sua notável longevidade, Matusalém desempenhou um papel crucial na história bíblica, ligando a humanidade antiga à nova era pós-dilúvio. Há muita especulação sobre os motivos da longevidade de Metusalém. Sua idade seria literal ou simbólica? Representava as condições da terra primitiva ou uma bênção divina especial? Por trás dos números e conjecturas, encontra-se uma lição espiritual mais profunda. A vida prolongada de Matusalém simboliza a paciência e misericórdia de Deus. Em uma época marcada pela crescente maldade, a longevidade de Matusalém serviu como um lembrete de que a graça de Deus ainda estava presente, adiando o julgamento divino. Sua existência simboliza que, apesar do aumento do mal, a paciência e misericórdia divinas prevaleciam, oferecendo esperança e a possibilidade de redenção. A trajetória de Matusalém nos faz refletir sobre o valor do tempo. Não é a duração da vida que importa, mas como utilizamos o tempo que nos é dado. Sua história nos faz lembrar da transitoriedade da vida, até mesmo para quem viveu por tanto tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Salmo 90, 12, uma reflexão que nos inspira a viver cada dia com sabedoria e propósito. Matusalém nos oferece valiosas lições sobre a importância do legado e da linhagem. Como avô de Noé, ele é uma peça fundamental na narrativa bíblica da salvação da humanidade através do grande dilúvio. Nosso legado transcende as realizações pessoais, abrangendo também a influência e a orientação que deixamos para as futuras gerações. A existência de Matusalém pode ser interpretada como um prenúncio do dilúvio que ocorreria após sua morte, sugerindo um entendimento sobre o tempo divino e a confiança no plano mais amplo de Deus. Essa ideia é reforçada por Provérbios 3, 5 e 6, que nos aconselha a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, mas reconhecê-lo em todos os caminhos, para que ele direcione nossas veredas. Além disso, a vida de Matusalém atesta o mistério da graça e misericórdia de Deus, um conceito que ressoa em Efésios 2, 8, 9, pois é pela graça que vocês são salvos, através da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Que a jornada de Matusalém nos motive a valorizar a cada instante, fortalecer nossa fé e nos apoiar na constância de Deus. Que seu exemplo de paciência, testemunho e fé inabalável nos oriente em nosso percurso, apreciando cada momento, enfrentando cada desafio e celebrando cada alegria. Emam.